pessoal, estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. E como vocês já sabem, nós estamos na segunda temporada. Na primeira temporada nós tivemos vários programas, nós falamos sobre engenharia, falamos sobre piso, pintura, madeira, cerâmica, gesso e assim por diante, até mesmo a parte de jardinagem, decoração. Então nós temos todos esses vídeos lá no YouTube, canal Hashtag Projetos com Júnior Campos Prado. E na segunda temporada, que nós também já estamos aí por volta de uns 60 filmes, programas, nós temos lá assuntos diversos, como dança, música, filosofia, empreendedorismo, sobre beleza, sobre estética, sobre saúde, fisioterapia, esporte e assim por diante. E hoje nós vamos falar sobre viagens com o meu amigo Daniel Osalim. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Júnior? Graças a Deus, tudo em ordem, estamos aqui na luta. Que bom. Daniel, eu queria primeiramente que você falasse um pouquinho de você, né? Porque você é um rapaz jovem, né? E que a gente percebe que tem uma grande influência na cidade, é um nome conhecido, bastante citado dentro, né, desse ramo de agências de viagem. E eu queria falar como é que você começou nessa sua vida de agência. Maravilha. A minha história é muito curiosa, na verdade, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos num ramo que não tinha nada a ver com viagem. Eu comecei a trabalhar em farmácia, né? Atendimento de farmácia. Na verdade, de bicicletinha eu entregava os medicamentos onde eu trabalhava. E lá foi meu primeiro emprego. Fiquei por 10 anos e meio. E o meu ex-patrão, hoje um dos meus melhores amigos, ele me incentivou na época que eu estava para decidir para fazer faculdade, o que eu ia fazer, ele me incentivou, né? Ele foi numa viagem, gostou, né, da viagem, como eu não sabia ainda o que ia fazer, ele falou, por que você não começa a fazer umas excursões, umas viaginhas aí, primeiro para ter um extra, né, vamos dizer assim. E aí deu certo. Eu falei, vou tentar. Aí eu fiz junto com... Reuni lá o pessoal de casa, conversei, pedi um apoio para eles, né? Principalmente psicológico, vamos dizer assim, porque não é fácil. E aí eles me ajudaram. Fizemos nossa primeira viagem em julho de 2005. Primeira viagem foi para Aparecida. Poxa vida, então já fazem 30... Não faz... 14, vai fazer 14 anos. Você falou, eu entendi 85. Eu falei 2005. 2005. 2005. Isso, é 2005. Tá, 14 anos. E aí você, então, aí começou, então, eram viagens rodoviárias. Isso, a gente divulgava, comecei a divulgar exatamente lá dentro da farmácia, um aqui, outro ali, e a gente começou a fazer essas viagens e foi dando certo. Até que eu decidi, em 2008, abandonar, 10 anos depois, abandonar a farmácia, ingressei na faculdade de turismo mesmo, né? Então eu sou formado em bacharel em turismo, aí fiz o complementar de guia de turismo nacional e América do Sul, também tem a carteirinha da Embratur, né? E aí o sonho foi se realizando, foi crescendo, um foi contando pro outro, boca a boca, e a gente foi juntando. Em 2010 eu consegui oficialmente abrir a nossa empresa, né? Que está aí até hoje no mercado, estamos aí. Que bom. Então, na verdade, assim, foi com gosto seu que você começou a unir as pessoas para fazer viagens, programar viagens, e aí isso começou a ser mais frequente até então tornar Começou a aumentar tanto, né, que um foi contando para outro das viagens rodoviárias, Sim. que no final do mês o que eu fazia de viagem rendia mais para mim financeiramente do que o próprio 30 dias de trabalho na farmácia. E aí, assim, eles entenderam tudo, para mim pedir a conta lá, né, para me dedicar mais ao turismo, não foi fácil, né, porque eu tenho uma relação muito bacana com eles. Falo que tudo que eu tenho hoje, que eu sou hoje, eu aprendi muito lá com eles. Sim. Então, foi dessa forma, foi aumentando, e aí eu falei, putz, chegou uma hora que eu estava trabalhando, né, na farmácia, fazendo a faculdade fora e fazendo as viagens também. Então, chegou um período que eu falei, eu preciso parar alguma coisa, senão eu vou surtar, né? Não tinha tempo para mais nada, Sim. E aí, como eu ainda, né, na época dos meus 20 anos, mais ou menos aí, eu falei, quer saber?
está rendendo mais que o 30 dias trabalhado com horário fixo, eu vou abandonar a farmácia, vou parar, né? Sim. Falei, se tudo der certo, maravilha, se não der certo a gente volta para trás e tenta novamente, né? E aí foi, em 2008 eu larguei a farmácia, né, no final do ano, 2009 eu me formei, em 2010, junto com o trabalho de TCC, né, que nós fizemos, que eu fiz da faculdade, aí nós conseguimos implantar em 2010 a empresa, e estamos aí. Sei. E aí, então, você percebeu, assim, que tinha esse, vamos dizer, esse mercado, esse interesse, né? Dessas viagens, você começou com essas viagens curtas? Isso, são as viagens que nós fazemos primeiro para os destinos mais próximos aqui, né? Muita gente, eu percebi que no mercado muitas pessoas tinham dificuldade de viajar, ou até mesmo não tinham oportunidade. Uma porque não dirige, né? A outra porque achava que era muito caro, que era impossível viajar, que não tinha como. Então, o que a gente resolveu, nós resolvemos fazer essas viagens para alguns parques temáticos. Então, a gente fez um parque temático, fizemos uma parceria com alguma igreja daqui de Jaú e a gente fazia para Aparecida. Entendi. Aí a gente resolveu ir para São Paulo, vamos para um zoológico de São Paulo, perfeito, vamos para um Poços de Caldas. A gente foi procurando destinos, né? Para a gente poder levar o pessoal a se divertir, naqueles passeios de um dia. Sei. É interessante isso, porque você é uma cabeça, né, de empreendedor mesmo. Você enxergou a necessidade, pessoas, né, que poderiam ter interesse de estarem conhecendo lugares de uma forma prática, rápida. É bastante interessante porque o rodoviário, você tem muitos que saem tipo meia-noite, chega no dia seguinte, já acorda, vamos dizer, vai dormindo e volta dormindo. Né? E passa um dia gostoso num desses diferentes lugares. Né? Vale a pena. E aí a gente vendo a necessidade do próprio público nosso, pedindo novos destinos. E aí a gente vamos fazer uma viaginha para o nosso litoral, vamos aumentar a quantidade de dias, para Campos do Jordão, vamos pernoitar em Campos do Jordão, para Poços de Caldas mesmo, vamos pernoitar em Poços de Caldas, e foi alongando, né, os períodos das viagens, e o pessoal foi indo com a gente, foi crescendo. Então aquela pessoa que ela começou a ir para uma Aparecida, ela começou a ir para um parque temático, hoje, ela começou a ir com a gente também para a praia, hoje ela faz viagem internacional. Ela tem clientes nossos hoje que criou o gosto. O gosto e foi nos acompanhando. Entendi. Conforme nós fomos colocando. Foi crescendo junto, né, com você. Isso mesmo. Eu lembro até que em meados mais ou menos, aí, quando eu comecei, né, a faculdade, o meu quarto se transformou no meu escritório. Então metade era quarto, metade era escritório. E ali, muitos clientes que iam, quando esperavam, às vezes estava mais de 2, 3 pessoas, esperavam sentados na minha cama. Não tinha espaço na minha casa, não tinha espaço. E esses clientes vão até hoje na agência, às vezes eu não lembro deles, mas eles chegam e falam, Daniel, você lembra de mim? Eu ia na sua casa, sentava na sua cama para ficar esperando ser atendido, né? Então isso é uma história bem legal que aconteceu e a gente leva aí por toda a vida essa experiência bacana de vida, né? Que bom. Eu acho que até se contou uma coisa que é bastante interessante, que mesmo hoje, né, na era aí da internet, né, de até ter possibilidade de você ver pela internet, nada melhor do que poder ter até sentado na tua cama, ter conversado, né? Porque isso dá uma segurança, né, para o cliente. Muitas vezes são pessoas que começou a viajar com você e você correspondeu, né, com certeza levando a lugares gostosos, com a garantia, tranquilidade, segurança em hotéis que tenham a responsabilidade, né, de propor aquilo que se dispôs a cumprir. Eu sempre me preocupei, Júnior, antes de eu levar os grupos que nós fazemos até hoje, né? Claro que não dá para fazer com todos, no início nós fazemos mais, mas no rodoviário, antes de eu levar as pessoas, eu ia conhecer antes, pessoalmente, sem grupo. Entendi. Então pegava meu carrinho, pegava o Otávio e eu, que hoje o Otávio é meu sócio lá na empresa, a gente pegava o carrinho e ia conhecer o destino antes.
Ótimo. A gente ia, conhecia, fazia parcerias para a gente poder proporcionar, né, com segurança, né, mais qualidade, todos Não esses ter nenhuma passeios. surpresa desagradável, Pois né? é. Se você, de repente, a gente sabe, ouve falar, né, de pessoas que às vezes, principalmente fazendo pela internet, acaba entrando em frias, né? Sim, realmente. A internet em si, ela nos ajuda muito, ela também atrapalha. Mas ela nos ajuda mais, na verdade, tá? Muitas pessoas disseram que as agências de viagem iam sumir, né, por causa da internet. E não, na verdade isso não vai. Ela veio para trazer a informação mais para o cliente. Então hoje tem cliente que chega lá, sabe muito mais do que nós sobre o destino. Já pesquisou tudo, sabe? Mas ele quer sentir aquela confiança. Porque se acontece alguma coisa com o seu voo, com o hotel que você não contratou, que dá um overbooking, né? Não é o apartamento contratado. Se dá como posso dizer, um problema de saúde, lá não sabe como reagir. Ela tem um suporte, uma pessoa, né? Para quem ligar e vocês... Para quem ligar, dizer, né? Dão um caminho para resolver o problema rápido. Para resolver o problema Porque realmente, rápido. quando você está longe de casa, né? Longe da família, às vezes de amigos, né? Às vezes você vai sozinho, com um casal, por exemplo. Se não tiver realmente essa segurança... Um respaldo aí, né? Porque na internet, assim, o ser humano hoje não tem mais o costume de ler as coisas, né? E na internet você não conversa com as pessoas, né? Simplesmente é só leitura. E se você não lê, existem muitas pegadinhas. E nessas pegadinhas que acaba tendo esses imprevistos, né? E o agente de viagem, no caso, ele está lá justamente para sanar, para você não ter esses e te problemas. passar de forma clara, né? Isso. Realmente, né? Pela internet eu já vi gente, por exemplo, que vai voar e de repente a bagagem não estava incluída no pacote, aí tem que pagar extra, ou não tem informação de que tem um limite de peso na bagagem. Documentação. Documentação. Vacina. Pessoas que vão até o aeroporto e chegam lá por falta de documentação não viajam. É muito complicado isso, é muito. Isso é a falta de informação. Na internet está escrito isso. Sim. Só que, como eu falei, a gente não lê. Passa desapercebido. Está junto com um monte de coisa e às vezes você não discrimina o que é mais importante, o que é realmente necessário, vamos dizer, no sentido de passo a passo. Passo a passo. Eu falo, alguns clientes falam assim, mas você é chato, hein? Você me conhece há anos, sem conferir meu documento? Eu falei, só quero ver se você trouxe o documento no embarque, né? Porque se você chega lá no aeroporto, eu não conferi na sua saída daqui de Jaú, quando no caso a gente está saindo em grupo, você vai me xingar. Você vai querer que eu resolva, mas não vai ter como eu resolver. Tem razão. Né? Então, às vezes mesmo o nome com alguma abreviatura ou alguma letra diferente, né? Dá um trabalhão. Às vezes pode causar um transtorno gigante. Né? Uma diferença, um número errado de RG. Tudo. Existem muitos documentos, né, hoje em dia. Então, por exemplo, você tem o RG, aí você tem a carteira de motorista, que você pode embarcar com os dois. Porém, aí você, no caso da mulher, a mulher casa, né, aí ela vai mudar o documento, não muda todos os documentos, muda apenas um documento, né, com o sobrenome do marido. E aí ela vai embarcar com o nome de solteira, ela vai, mas na reserva colocou o nome do marido. Então, assim, é muito gera detalhe, conflito e isso pode brecar a viagem. Breca a viagem. É verdade, e hoje acontece muito, né, de divórcios, casamentos novos, né, novos casamentos depois de outros casamentos, né? E isso deve dar conflito mesmo, porque às vezes a pessoa ela muda o nome, muda o passaporte, vamos dizer, ela retira um passaporte novo com aquele nome novo, mas no RG ainda está o antigo. Isso. Aí na hora que ela passa a informação, ela passa do RG, quando chega no aeroporto, o passaporte não bate, né? Então tudo isso é delicado. Isso, delicado. Então, assim, é muito importante ter alguém que confira e que realmente entenda, né, toda essa parte burocrática, vamos dizer assim, para evitar esse problema no caso do seu embarque, né? Para não ter a sua viagem não ser um transtorno, né? Vamos dizer assim. Já verdade. Começa no aeroporto, por exemplo, ou no embarque, num ônibus, alguma coisa assim. Que bom, é bom realmente falar sobre tudo isso, porque
como você falou, pela internet até pode estar escrito, mas é complexo e porque cada viagem existe uma particularidade. Isso. Né? A gente sabe que, por exemplo, para os Estados Unidos a gente precisa de um passaporte com visto. Com visto. Né? Que precisa ter que pré-agendar e tirar. Isso e tem mesmo. lugares que, vamos dizer assim, que com o tempo foi... não há mais a necessidade do visto. Do né? visto, isso. Então, quem viajou há um tempo atrás precisava, depois não precisa mais. Então, são, às vezes, uma legislação, né, que seria uma legislação da parte de documentação, documentação vai mudando, muda muda muito. E muita gente que acha, eu sei, e às vezes ocorrem em situações desagradáveis por mudanças. Por né? mudanças. Acontece muito. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você precisa do visto, do passaporte válido, né? E com o visto. E já aconteceu de pessoas ter o passaporte, ok, tá? Venceu esse passaporte, colocou o visto nesse passaporte. Entendi. E aí venceu o passaporte, mas o visto não venceu. Perfeito. Aí você tira um outro passaporte. Só que, infelizmente, o visto não é transferido para o novo passaporte. Então, você vai ter que viajar quando for para os Estados Unidos com os dois. Isso. E aí acontece da pessoa levar só o passaporte válido, não leva o visto. Não adianta, não embarca, né? Falta de informação. Falta de informação. Né? Por mais que ela tenha, não vai adiantar. Sim. Para a Europa, no caso, é somente o passaporte que precisa, absolutamente mais nada. Porém, existe o seguro, tá, do Tratado de Schengen, que é obrigatório, seguro viagem, seguro saúde. Sei. Se você chegar lá na fiscalização, eles pedirem o seguro e você não tiver, primeiro tem duas opções, ou eles vão mandar você de volta para o seu país, ou eles vão te oferecer um seguro caríssimo para você comprar lá. Né? Então, são pequenos detalhes que você tem que ter. Hoje, falando um pouquinho mais sobre isso daí de documentação, de visto, passaporte, também está a questão da vacina, né? Sim. Hoje a vacina, com essa onda de febre amarela aí, alguns países obrigam você ter a carteirinha com essa vacinação. Na verdade, existe uma certa diferença que o pessoal confunde. O que é recomendado e o que é obrigatório, né? Por exemplo, no Caribe é obrigatório ter essa vacina para entrar em Punta Cana. Entendi. Em Cancún, lá no México, é recomendado. Sim. Então você não vai ser barrado se você não tiver. É igual que no Brasil, o estado de São Paulo, né, recomenda-se tomar a vacina de febre amarela, não é obrigado. Em Cancún, então, é recomendado. Mas em Punta Cana, se você chegar no aeroporto e não tiver tomado essa vacina 10 dias antes do seu embarque e com a carteirinha comprovando, esquece. Você não vai para Punta Cana. Né? Tem vários coisinhas, pequenos detalhes que faz toda a diferença. Perfeito, Daniel. Nós já temos que terminar aqui o primeiro bloco, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar para falar um pouco mais. Essa parte da documentação realmente é muito importante, já vi gente deixar de viajar por causa disso. Eu já tive uma situação meio difícil, já há alguns anos atrás, não sei, uns 10 anos talvez. Por exemplo, para mim foi muita novidade e eu espantei, que foi que quando eu fui para um país que eu teria que passar pelos Estados Unidos, eu não ia ficar nos Estados Unidos, eu precisava do visto americano. Só para fazer a conexão. Só para fazer a conexão, só a conexão precisava do visto. Esse é um detalhe muito importante. E para mim isso era um absurdo, né? Vamos dizer assim, não é possível, precisa... E o que aconteceu foi, para não perder a viagem, eu tive que ligar para a agência, mudar o meu voo, num voo que não houvesse a conexão nos Estados Unidos, para poder ir naquele mesmo dia que eu tinha um compromisso fora. Mas é só um exemplo e daqui a pouco a gente volta para falar mais. Até daqui a pouco.